Então, boa tarde novamente. Vamos já para a reta final do nosso encontro. Eu quero agradecer desde já às nossas convidadas que percorreram o país de norte a sul para estar connosco. Não podíamos fechar este encontro sem falar de e-twinning a propósito da internacionalização. Eu diria mesmo que temos, portanto, a cereja no topo do Erasmus, não é? Podemos dizer que o e-twinning está no topo do Erasmus e, portanto, eu passo a apresentar as nossas convidadas. À minha esquerda, a Teresa Lacerda, licenciada em Ensino de Biologia e Geologia e mestra em Educação com especialização de Informática no Ensino, professora do Ensino Secundário e do terceiro ciclo do Ensino Básico de Biologia e Geologia. Encontra-se já há algum tempo em mobilidade estatutária na Direção-Geral de Educação a coordenar a Organização Nacional de Apoio do Projeto e-twinning. Esteve envolvida na coordenação de projetos europeus desde 2002, está registada no e-twinning desde 2005, foi embaixadora da região norte entre 2008 e 2020 e é formadora acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua de Professores. À minha direita temos a professora Manuela Correia, que é professora de Educação Musical, membro da Plataforma Europeia e-twinning desde 2010, Microsoft Innovative Educator Expert desde 2016 e Global Learning Mentor desde 2017. Conta com várias apresentações em seminários, conferências e eventos no âmbito do e-twinning e da Microsoft Educação em Portugal e no estrangeiro. Escreveu artigos para revistas e blogs relacionadas com o e-twinning e a aplicação das tecnologias na sala de aula. Em 2017, criou a lição virtual de Global Plastic Cleanup Brigade, sobre os malefícios do uso excessivo do plástico, utilizada em centenas de salas de aula de todo o mundo. Portanto, como viram já no nosso programa, há um projeto associado à apresentação da Manuela Correia, que se chama On the Edge. E começaríamos, para já vamos prometer que vamos ser um painel focado e, enfim, a acabar a horas, estamos todos já na reta final e, portanto, eu solicitava, se calhar, à Teresa, assim, em linhas gerais, uma apresentação, caracterização do e-twinning a nível nacional, a que corresponde, no fundo, à aposta nas escolas com selo e-twinning, para depois, então, passamos do geral, do nacional, para depois para o pontual, com uma coisa mais, um exemplo prático, digamos assim, trazido pelo agrupamento de escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, na pessoa da Manuela. Muito bem, muito obrigada, Cristina, muito obrigada à Agência Nacional, à senhora diretora, o convite para estar aqui presente. Portanto, em termos da Organização Nacional de Apoio do e-twinning e em particular da Direção-Geral de Educação, agradeço o convite que nos foi endereçado e para nós é um prazer, até porque este trabalho conjunto já vem de longa data. Fazendo assim muito rapidamente uma referência àquilo que é o e-twinning, em primeiro lugar, o e-twinning é uma família. E como qualquer família tem aspectos em que é festa e em que todos se dão muito bem, com muitos abraços e às vezes também tem alturas de alguma discordância saudável e dessa discordância saudável também vão surgindo novos caminhos. Mas temos para nós como lema que professores felizes conduzem alunos felizes. E se alguém está numa sala de aula e está a acreditar naquilo que faz e está a tentar encontrar metodologias diferenciadoras para ter os seus alunos envolvidos, certamente que vai conseguir tê-los. E depois eu costumo também um bocadinho dizer aqui que o corpo docente está um bocadinho experiente, não é? Mas nós temos duas vias. Ou caminhamos até à reforma
desgraçadinhos, ai meu Deus, é tudo muito pesado, ou então temos a outra via que é, vamos levar isto com energia e vamos preparar os nossos jovens com energia. E o eTwinning é isto. O eTwinning é um movimento de professores que está implantado em 43 países. O nosso país aderiu ao eTwinning desde a primeira ocasião, em 2005, e onde congrega uma rede de pessoas que quer aprender, que quer mudar, que quando está com dúvidas existenciais sabe sempre que tem ali algum eTwinner que lhe vai dar uma ajuda e que lhe vai dar uma força e que o vai ensinar. Em termos nacionais, e para ser muito rápida e objetiva, o nosso percurso nacional obviamente também tem sofrido evoluções. Neste momento, a rede nacional é composta por elementos que são professores que estão em mobilidade estatutária na Direção-Geral de Educação a coordenar a Organização Nacional de Apoio e associada a estes professores a embaixadores distribuídos pelo país. Temos uma rede de 11 embaixadores. Neste momento, nós somos uma comunidade muito reduzida em termos dos operativos, por assim dizer, para o número de escolas que temos. E, como tal, é uma aposta nacional investir em formar professores dentro das próprias escolas que possam ser eles os criadores de dinâmica, de rede, de colaboração dentro da escola e, de preferência, também que o possam fazer passando às escolas vizinhas. E por isso nós temos aqui as escolas que são reconhecidas com o selo de Escola eTwinning, onde criamos uma rede de mentores. E nós, Direção-Geral de Educação, estamos constantemente a dar formação a esses professores, temos reuniões mensais com os diretores e os mentores dessas escolas e procuramos assim ter pessoas envolvidas que possam realmente ajudar a chegar mais longe. E já vou terminar dizendo que, a par disto, a nível nacional também, é nosso grande objetivo e sempre foi combinar o eTwinning com as políticas nacionais. Ou seja, há pouco ouvia falar dos domínios da autonomia curricular, da flexibilidade curricular, agora estamos numa fase de elaborar e desenvolver os planos de ação de desenvolvimento digital das escolas e o eTwinning é uma forma de envolver os professores e envolver as direções e envolver as lideranças em todo este processo. Não é termos, porque isso é muito difícil para um professor, termos projetinhos separados. E, portanto, quando estamos a falar de Erasmus ou a falar de eTwinning e problemas de exames nacionais, aquilo que nós temos que fazer é colocar estas iniciativas dentro do currículo. É para... Estive a dar aulas até há bem pouco tempo, sou professora de Biologia e Geologia, sempre com turmas de exame nacional e, como ouviram na minha biografia, também espero que também desenvolva alguma coisa nos alunos, mas desenvolvo projetos desde 2002, sempre integrados no meu currículo. E se nós tivermos alunos a perceber o que se passa e a trabalhar com outros de outras partes da Europa e a saber interpretar um texto e a trabalhar com outros, eles vão saber responder aos exames nacionais. Eu estou a cumprir o programa, eu estou a dar o programa, não estou a utilizar só o manual escolar, estou a utilizar outras coisas. E, portanto, concluindo, eTwinning, em Portugal, a grande aposta é a integração com as outras iniciativas e as políticas nacionais, nomeadamente, obviamente, com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Pronto, não digo mais nada, senão a Manuela não tem tempo, que ela já está a estressar, que eu já estou a falar há muito. Cristina, não sei se... Eu, antes da intervenção... Muito obrigada, Teresa. Eu tenho uma questãozinha, mas vamos deixar para o fim.
Antes propriamente da Manuela intervir, eu gostaria só, e aproveitando até o facto de estarmos aqui, de publicamente dar os parabéns ao agrupamento de escolas do Dr. Manuel Gomes de Almeida, porque é uma escola que tem aqui um percurso, eu vou-vos só dar uma nota, que entrou no eTwinning em 2005, que foi o primeiro ano de existência do eTwinning, está reconhecida com o selo eTwinning. Até aqui nada de muito diferente, mas de facto já foram galardoados com vários prémios nacionais e 4 europeus. E relativamente a este projeto que a professora vai falar, foi o segundo classificado na categoria dos 12 aos 15 anos dos prémios europeus este ano, em 2022. Só para terem uma ideia, porque é que eu acho que isto é de facto uma coisa que nos merece dar os parabéns, porque realmente foram apreciados 1.824 projetos e foram atribuídos 9 galardões. E, portanto, nós temos uma escola PT portuguesa nestes 9 classificados e premiados e, portanto, isto é de facto um grande orgulho. E, portanto, professora Manuela, faz favor, tem a palavra. Eu espero conseguir fazer-me ouvir com isto. Isto não chega aqui mais cá. Sim, que eu gosto de falar. Eu falo alto e bom som, mas assim ouvem melhor um bocadinho. Conseguem ouvir-me? Pronto. Então, em primeiro lugar, enquanto ponho aqui o meu cronómetro... Respeitinho é muito lindo. Obrigada a todos pelo convite e pronto, em meu nome e dos meus parceiros, 6 países da parceria, podem ler acolá, aquilo está a parecer desconfigurado, mas pronto. Em especial aquelas três pessoas, eu inclusive, que são meus colegas de escola, que fomos também galardoados com este prémio. Como ouviram, este projeto surgiu da amizade daquelas 3 pessoas. A Lourinha é uma colega da Finlândia, que eu já conheço para aí desde 2011, a outra colega é da Polónia. E um dia resolveram pedir-me para criar um novo projeto. E eu, ao princípio, disse, não, 3 países repetidos, que nós já tínhamos feito um Comenius anteriormente. 3 países repetidos não tem piada nenhuma, encontrem outra pessoa, estão à vontade, amigas na mesma. Mas elas, não, queremos. E eu acabei por aceder e até fiquei eu a coordenadora geral deste projeto. Depois, usámos a plataforma eTwinning para escolher os novos parceiros, que dá muito jeito é de fácil acesso, e ali estamos nós na Polónia a ultimar os preparativos para o início das hostilidades que foi cá em Portugal em novembro de 2018, como podem ver. Nós fizemos questão em dividir os alunos sempre em equipas internacionais. Eles, em todas as mobilidades que fizemos, mesmo na virtual, que foi infelizmente a da Grécia, a última, estiveram sempre em atividades em equipas internacionais com apenas um aluno de cada país, à exceção do país anfitrião. E porquê? Porque nós queríamos que eles se desafiassem, o nome do nosso projeto é On The Edge, portanto, queríamos que eles se desafiassem a estar numa família diferente, a conseguirem falar numa língua diferente, naturalmente, e assim não tinham a muleta de um outro colega que eventualmente fosse melhor em inglês, que era a nossa língua, e assim estavam ali escudados. À exceção do país anfitrião, penso que já disse que tinha mais do que um elemento, naturalmente. Nós, como coordenadores, também trabalhamos bem em equipas, tivemos muitas vezes, ou quase todos os meses, se não mais do que uma vez, a trabalhar online, e tentei também, não consegui com todos, infelizmente, mas alguns foi possível, fizemos equipas de professores por disciplinas. Esta funcionou muito bem, nós tínhamos grupos no WhatsApp para trabalhar, trocámos ideias, trocámos materiais, preparámos atividades para os alunos em colaboração, ali não se lê, mas diz Portugal e Finlândia, fizemos as Melfis, que eram umas melodias, éramos ambas professoras de música e eles tiravam assim uma fotografia que era o desenhinho, um telemóvel de papel. Fizemos aqui uma aula
para aprender, para os meus alunos aprenderem sobre os instrumentos musicais. O colega da Finlândia mostrou o contrabaixo, a Roménia mostrou o piano, um casal de canadianos mostrou-nos 4 instrumentos de sopro, o meu próprio filho ligou de Londres para mostrar o violino, as miniaturas dos meus filhos de instrumentos serviram para os meus alunos experimentarem ali umas coisas, portanto foi uma aula memorável e lá está, internacional, com a colaboração de meio mundo. Portanto, como veem, a colaboração entre parceiros foi bastante boa, desde o primeiro minuto. Apesar de o projeto ter sido pensado por aquelas 3 amigas iniciais, nós não excluímos, nós é que somos aqui as pessoas importantes do projeto, vocês são os secundários. Todos eles foram bem-vindos à família e todos eles colaboraram e tiveram uma palavra a dizer desde o primeiro minuto até na candidatura à aprovação do Erasmus e até ao relatório final e até agora que temos que fazer um videozinho para o eTwinning por causa deste prémio, estamos também a colaborar. Não só no Google Drive, nós temos, estas são algumas das ferramentas, trabalhamos com os alunos, com os colegas, com os próprios alunos, entre tantas outras. Basicamente, qual foi o nosso processo? Nós partimos daquela ideia, on the edge, era uma ideia, daquelas minhas ideias que eu tenho na gaveta, e estão lá, ficam ali à espera da melhor horinha para virem à luz do dia. Depois pensámos em tópicos que pudéssemos desenvolver, escolhemos estes, e depois distribuímos-los pelos vários países da parceria, que deviam estar a aparecer acolá. Portanto, eu vou ler, porque não sei se conseguem perceber. Portugal ficou com arte e música, claro que tinha que puxar a brasa à minha sardinha. A Roménia, matemática e ciência. A Polónia, ambiente e biologia. A Alemanha, desporto e tecnologia. Natureza e cultura para a Finlândia. E a herança cultural europeia era a cereja no topo do bolo, na Grécia, que era a ilha de Creta. E nós não pudemos ir por causa da pandemia. Foi por isso que eu os escolhi e depois não pudemos lá ir. Azar. Mas pronto, foi muito bem distribuído. Ora, estas temáticas, apesar de terem sido, evidentemente, estarem a cargo do país anfitrião das mobilidades, porque isto, eu esqueci-me de dizer, era um projeto eTwinning e Erasmus, faltou-me ali um slide no início, estou-me a lembrar agora, era para alunos de 11, 13 anos, era para ser 2 anos, mas teve que ser 3 por causa da fatídica pandemia. Portanto, apesar de termos estes temas, nós não nos limitámos na escola a trabalhar só aqueles temas, naturalmente. Portanto, nós trabalhamos todos os temas. E vou mostrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a cultura e a natureza, a cultura e a herança cultural europeia. Estes são só exemplos cá de Portugal. Nós viemos ao teatro, tem ali um painel da Joana Vasconcelos por trás de nós, aprendemos o trabalho de um arqueólogo online, ligamos com outros países para conhecer os instrumentos musicais, com o Brasil e tantos outros países via Skype para conhecer as culturas deles. Fizemos uma troca cultural com a Coreia do Sul, foi um pandemónio para aquela caixa cá chegar. E foi divertido depois os alunos experimentarem aquelas coisas que eles nos enviaram. Por exemplo, em relação à natureza e à biologia, para além das atividades ao ar livre, eu tenho esta mania, como perceberam, não sei se perceberam, mas pronto, esta coisa antigamente chamava-se Skype Master Teacher, era um programa da Microsoft, e nós fazíamos bastantes atividades, até existia uma plataforma que infelizmente terminou. E conseguíamos uma série de contactos para ligar. Portanto, eu estou ali a falar com as Ilhas Galápagos, com a Jane Goodall, aquilo são os parques da Califórnia, os Rangers da Califórnia, para aprender sobre as sequoias gigantes ou outros bicharocos, que é ali mais o caso da Teresa. E a tal lição de que eu falo encaixou ali no tema do ambiente. Em algumas das mobilidades, no caso da Polónia, no caso da Finlândia, eu fiz a minha aula para os alunos dos alunos da mobilidade, mas também continuei a fazer essa lição via Skype ou outra plataforma ao longo de toda a vida do projeto. Surgiu daquele outro que vem ali no centro, o Literacy. Foi um projeto também premiado cá em Portugal, de eTwinning, mas também fiz na escola.
a convite dos colegas de Biologia da escola, fui às turmas, fui às escolas vizinhas, de concelhos vizinhos, fiz para os pequeninos do nosso agrupamento, recebemos aquele senhor que ali está, que é o The Trash Traveler, não sei se já ouviram falar, que tem andado a percorrer o país de norte a sul, agora anda de bicicleta, é mais uma maneira que ele tem de chamar a atenção. Mas depois surgiu a pandemia. Portanto, estava tudo muito lindo, éramos todos muito amigos, mas depois veio a pandemia. Nós tivemos a felicidade de conseguir ter feito a 5ª mobilidade à Finlândia em fevereiro. Se fosse em março já não tínhamos ido, ainda bem que tínhamos selecionado esta data. E, portanto, para não deixar a chama morrer, o que é que nós fizemos? No momento, em maio, quando deveríamos estar de visita à Grécia, nós criámos uma série de chamadas Skype, chamada Revisiting, que era para revisitar as mobilidades que já tínhamos feito. A Grécia não tinha mobilidade para mostrar, mas deram-nos assim um cheirinho do que poderia ter sido a mobilidade lá no país deles e foi muito divertido. Vocês veem aqui só 4 delas representadas. Nós recordámos, pronto, aquelas peripécias que acontecem sempre, o que aprendemos, pronto, foi com participação de alunos que andam para ali escondidas as caras ou os nomes ou assim. Foi um momento muito interessante. No verão, criámos este jogo, este desafio, da 7 Summer Challenge, que basicamente eram atividadezinhas engraçadas que os alunos podiam ir fazendo quando quisessem, que ligavam de certa maneira a cada um dos tópicos que nós tínhamos no projeto, e todos aderiram bastante bem. Depois punham ali naquelas colunas do Padlet e foi divertido. Até nós, professores, fizemos, porque era mesmo divertido este desafio. Eram maneiras de estarmos juntos, no fundo. Muda. No início do fatídico 3º ano, tentei criar isto que iria ser uma série, Odd Mix, misturas estranhas, e com o meu colega que também foi premiado, o Adrián, fizemos a primeira sessão em que aliámos disciplinas, basicamente, que à partida não teriam nada a ver, a física e a música. Por acaso, pronto, nós sabemos que tem, mas pronto. Então ligámos a física, era o som. Portanto, nós fizemos experiências simples com os miúdos online, e depois o Adrián explicou a parte científica da coisa e foi uma sessão muito gira. Depois meteu-se muitas coisas, pandemia e tal, e não conseguimos prosseguir, mas acho que era uma ideia muito interessante. Tivemos outras participações, World Read Aloud Day, em que lemos para a Roménia, não sei se conhecem esta atividade. A colega da Polónia, ela é professora de polaco, portanto, correspondente ao nosso português, então fez aquele Genially para tentar aliciar os alunos para a leitura do Príncipezinho, com atividades também muito interessantes. Outra colega da Polónia mostrou as tradições polacas de Natal. Os meus 2 alunos ucranianos ficaram espantados quando viram tantas semelhanças nas tradições da Polónia com as deles lá na Ucrânia e, claro, as trocas tradicionais de postais que todos fazemos. E pronto, isto foi só um pequenino trajeto até chegarmos ao reconhecimento aqui nacional, com os selos nacionais. Lá na minha escola só 3 é que concorremos, os outros não quiseram concorrer ou acharam que não mereciam, pronto, por mais que eu insistisse. E depois os selos europeus, temos 7 e não 8, porque a Alemanha não concorreu, infelizmente. E depois o nosso prémio europeu, que já foi também aqui referido. Ora, então, a que é que se deveu este nosso sucesso? E depois de pensar, as setinhas deviam estar todas para cima, mas eu não encontrei uma figurinha em condições, então foi esta. Acho que se deveu ao respeito que todos tivemos entre todos. Atenção que nós tivemos alguns momentos de tensão. Eu lembro-me que logo no início, fomos nós o primeiro país, eu tive ali alguns constrangimentos, que até já posso falar, que nós não tínhamos dinheiro. Em novembro ainda não tinha dinheiro. O dinheiro chegou na semana em que estávamos a receber os parceiros. Portanto, eu estava ali num stress medonho. Tive colegas a meter baixa numa semana antes que tinham prometido fazer uma série de tarefas que não fizeram. Portanto, estão a ver que estava ali numa aflição. E, portanto, criou-se ali um mal-entendido com uma colega da Grécia e que hoje somos amigos e ela respeita-me e eu respeito-a, depois conhecemos-nos mais tarde. Portanto, nós fomos capazes de superar isso tudo. Houve uma grande entreajuda,
perdi horas de vida a ajudar a tal colega da Grécia a perceber uma série de coisas, a tal resiliência, pois fomos capazes de superar tudo isto e sobreviver e adaptarmos ao Covid, como todos nós. Mas eu acho que, acima de tudo isto, o que mais se destaca, a que mais se deve o nosso sucesso, é a grande amizade que nós conseguimos estabelecer entre todos. Desde o primeiro momento, com os novos elementos. Não só entre professores, mas também entre alunos e pais, como vamos ver mais daqui a pouco. A metodologia que nós seguimos foi muito simples, resume-se nesta frase: tentámos ligar as aprendizagens ao mundo, não só nas mobilidades, portanto, nós tínhamos sempre visitas, muitas visitas, workshops com entidades ou instituições, ou o que fosse. Ali, a Roménia, recordo que tinha o tema Ciência e Matemática, portanto, fomos ver uma reserva de água e depois uma estação de tratamento das águas, e depois os alunos na escola perceberam o processo e replicaram alguns dos processos do tratamento de água, de análise, etc. O meu colega depois na escola também fez uma feira da ciência com a ajuda dos restantes colegas. Fizemos imensas visitas, mostro aqui a da Casa da Música, não só durante a mobilidade, mas também noutros momentos do projeto, e mostro aqui também a nossa semana virtual, que eu acho que foi muito interessante, apesar de ter sido virtual. Portanto, nós tivemos o contributo do Museu de Espinho, era ligado ao mar. A herança cultural europeia era o tema desta mobilidade. Nós de manhã estávamos em atividades online, onde fizemos imensas visitas e trabalhos com os alunos, mas à tarde eu achei que os alunos, lá porque não tinham viajado, não era por isso que eles tinham que ir depois a correr muito para a escola. Eu não, estão comigo o dia todo, só vão dormir a casa. Portanto, de manhã atividades em online, à tarde fizemos visitas a outras atividades. Fomos, por exemplo, ao Porto ver o Museu do Carro Elétrico, andámos de carro elétrico, fomos a Aveiro conhecer o processo de arranjar o sal, andámos e transmitimos em direto a viagem nos moliceiros, foi muito interessante. Fizemos workshops também, este é o das artes da minha outra colega premiada, a Lígia. Este recomendo da Vista Alegre com a equipa, o grupo Crash, e ela também fez outra muito interessante, temos aqui a workshops com a academia, que chamou uma jovem artista à escola, que fez um dos seus trabalhos em frente aos alunos, que estavam a tentar replicar no papel. Depois a ideia era cortar o trabalho e enviar aos parceiros. Não foi possível porque muitos entraram em confinamento, portanto nem valia a pena. Mas ela fez o trabalho com as diferentes turmas que tinha e até tem um e-book onde explica este processo. Portanto, os resultados foram basicamente estes que vêm ali. Eu acho que nós contribuímos um bocadinho para criar os europeus. Alguém disse, eu acho que foi o Santi, que disse, estamos a criar a Europa, a fazer a Europa, não é? Mas estamos a esquecer a União Europeia, mas estamos a esquecer de criar os europeus. E eu acho que estes projetos, sejam e-twinning, sejam especialmente Erasmus, ajudam a contribuir para este fim. Todos alargámos horizontes e fomos mais além. Primeira viagem de avião, aprender a apertar os atacadores, pronto, andar-se em cima do mar gelado. Mas lá está. Acima de tudo, eu acho que o que se conseguiu aqui estabelecer foi a grande amizade. Não só entre professores, mas também entre alunos. E este é um caso que eu falo sempre. Este caso, a luzinha é aqui em cima, não é? Pronto, este aluno de vermelho é finlandês, que ficou na casa do outro segundo aluno, que é português, na Semana Portuguesa. No verão, a família veio cá e no ano seguinte ele levou o aluno à Finlândia e ficou lá. Portanto, eles ainda mantêm essa ligação. É um caso muito interessante da tal ajuda à criação dos europeus. E depois, claro, temos os produtos finais, desde o logo, os cartazes, a canção On The Edge, que é muito giro, inclui sempre 2 quadras cantadas nas diferentes línguas, cada país escreve umas quadras nas diferentes línguas, e aqui, se conseguirmos fazer a sequência toda na nossa própria língua, temos uma trajetória do que foi o projeto, a vida do projeto nas diferentes mobilidades. Dicionários áudio, pronto, os e-books, jogos, temos imensas coisas que depois podem ver no os tais que eu já comentei, experiências, etc. Portanto, basicamente era isto que eu gostava de vos apresentar
e em meu nome dos meus parceiros estrangeiros, em especial dos meus colegas de escola, o nosso muito obrigado. Muito obrigada, Manuela, por essa brevíssima e pontualíssima apresentação. Demorei mais um bocadinho do que estava previsto. Eu, se calhar, aproveitava só para fazer assim uma pequena questão para complementar a sua apresentação, que era, e uma vez que foi uma das implicadas na primeira pessoa neste projeto que foi duplamente, portanto, foi Erasmus e Twinning, os contributos, portanto, do programa, na realidade, para a internacionalização do agrupamento. Portanto, o agrupamento é maior do que aquilo que vimos aqui, é mais do que aquelas pessoas que participaram no projeto. Como é que nos pode, assim, em meia dúzia de palavrinhas, explicar? Eu acho que isto é um processo lento, porque os agrupamentos agora são, assim, uma coisa muito grande. E é difícil de mudar muita gente, não é, ao mesmo tempo. Quando as escolas são mais pequeninas é mais ágil esta mudança. Mas eu, de certa maneira, acabei por ser a pioneira lá na escola, um projeto Comenius, depois agora o Erasmus, o eTwinning, a mesma coisa, e acho que agora já está a pegar, no fundo, este vírus, já está a alastrar. Já tenho outra colega que está agora a terminar outro Erasmus, tenho outra colega que submeteu um K1, já há mais colegas a querer perceber o que é o eTwinning e alguns até já estão a colaborar num ou noutro projeto comigo e com outros colegas. Portanto, aos bocadinhos isto vai indo, mas não é tão ágil como eu gostaria que tivesse sido, ou que fosse. Muito obrigada. Gostaria também de passar a palavra à Teresa, mais na perspectiva global, que, tendo em conta o âmbito do programa Erasmus, não é? Como que para muitas escolas, e estamos aqui, enfim, maioritariamente a falar do setor escolar desta vez, no fundo podemos chamar a semente da internacionalização para muitas das nossas escolas. E a pedir à Teresa se podia fazer uma referência, digamos, às sinergias que podemos encontrar, no fundo, entre o programa Erasmus+, e o eTwinning, no fundo, a mais-valia desta sinergia enquanto instrumentos para a internacionalização das nossas escolas. Muito bem. Estes projetos internacionais obrigam a que haja uma língua de comunicação. Essa língua de comunicação, na maior parte das vezes, é o inglês, o que não quer dizer que tenha de ser necessariamente o inglês. Pode ser qualquer outra em que os parceiros consigam estabelecer comunicação. Mas sabemos que há um grande número de projetos, sejam eles apenas eTwinning ou eTwinning e Erasmus, que acabam por se desenvolver em inglês. Acontece que muitas vezes os professores das diferentes disciplinas, que não as línguas estrangeiras, se lhes dizemos, olha, vamos desenvolver um projeto com outra escola de outro país, mas a língua de comunicação é o inglês ou é o francês, isso assusta, porque alguns de nós mais experientes, enquanto alunos, tivemos apenas uma língua e na maior parte daqueles que são assim da minha faixa etária tiveram apenas francês. Ora bem, o que é que o eTwinning pode trazer aqui? O desenvolvimento de um projeto eTwinning apenas, sem ser Erasmus, é desenvolvido virtualmente na plataforma eTwinning e pode ajudar a que os professores se desinibam e comecem a perceber que a comunicação numa língua estrangeira que não dominam completamente não é tão difícil quanto isso. Até porque os outros países, a língua materna deles também não é o inglês. Portanto, estamos todos um bocadinho no mesmo pé de igualdade, estamos todos a comunicar numa língua estrangeira.
E as pessoas vão ver uma outra coisa, é que nesta comunidade e-twinning, toda a gente, o todo é sempre, mas a maior parte das pessoas tem muito boa vontade de compreender o outro. E, portanto, tem muito boa vontade de tentar perceber a mensagem que lhe é enviada e responder a essa mensagem e ajudar o outro. Então, eu diria que, para quem tem receio, e esta apresentação às escolas desta forma pode ser importante, para quem tem aquele primeiro receio, um primeiro projeto pequenino e-twinning para quebrar esses receios. E quando as pessoas começam com um projeto e-twinning, vão ver que até os próprios alunos e eles próprios agora gostavam de ir aos países, gostavam de trabalhar em presença com os parceiros. O e-twinning não tem financiamento para suportar as despesas de deslocação de professores e alunos. E, portanto, há aqui uma ligação fantástica com o Erasmus. E passando aqui para o desenvolvimento de projetos Erasmus, que estão também, como eu dizia no início, integrados no currículo. Portanto, nós vamos ter projetos Erasmus em que os professores vão levar os seus alunos a outras escolas e que vão estar nessas escolas envolvidos em atividades que são atividades que nós vimos aqui, sejam de ciências, de história, de cidadania, do que quer que seja, não é? E, portanto, vão desenvolver aprendizagens. E eu acho que há aqui uma grande possibilidade, o e-twinning pode abrir uma grande possibilidade para que as escolas se aventurem no Erasmus. E o Erasmus, efetivamente, é a grande porta da internacionalização das escolas. Porque, obviamente, que o e-twinning é essencial, mas o contacto físico, a deslocação, os cheiros, a vivência, o aeroporto, etc., é fundamental também, não é? E isso eu penso que o Erasmus, sem dúvida nenhuma, dá, e nós temos, eu estava aqui a tentar olhar para os nossos dados de 2022, dos 2.382 projetos que estavam ativos no início desta semana, projetos europeus que estavam ativos em Portugal no início desta semana, 10.010, portanto, quase metade, são simultaneamente e-twinning e Erasmus. O que significa aqui que realmente já há há uns anos atrás, estes números estavam muito mais distantes. O que é que nós queremos? E até porque temos feito isso para as nossas escolas e-twinning, nós temos incentivado as escolas e-twinning a pedirem a acreditação da escola, a acreditação Erasmus. O que é que nós queremos para as nossas escolas e-twinning? Queremos isto, que percebam, a escola, é importante que haja um plano de internacionalização da escola. E esse plano de internacionalização passa por aproveitar todas as oportunidades. E esta é uma delas. Muito obrigada, Teresa. Não sei se a Manuela quer acrescentar alguma coisa à sua... Ou se alguém quer fazer alguma pergunta. Ali uma senhora.
Enquanto o problema técnico se resolve, deixem-me só aproveitar também para vos dizer outra coisa, é que os professores das diferentes disciplinas, que não as línguas estrangeiras, também têm de pedir ajuda aos alunos no que respeita à utilização da língua estrangeira. E têm de dizer, não têm de ter vergonha de dizer aos alunos: eu sou professora de Biologia, o meu inglês é muito fraco e, portanto, eu vou-te ajudar com a Biologia, mas tu vais-me ajudar com o inglês. E dessa forma vai haver uma cumplicidade, e eu estou-vos a falar daquilo que eu pratico, que eu pratiquei. Portanto, não é exemplos que não os tenha vivido. Vai haver uma cumplicidade tal entre professores e alunos que isso vai ser extremamente vantajoso para que a aprendizagem ocorra e para que a motivação dos alunos para a aprendizagem ocorra, mesmo quando nós temos às vezes que lecionar algumas temáticas que não são assim tão interessantes, não é? Mas o aluno está comprometido connosco e vai querer aprender. Não sei se os problemas técnicos já estão. Acho que sim. Está quase. Era mesmo um problema técnico. Então vá. Pronto, se calhar repetindo, meu nome é Tânia Eduardo, Clarice Gonçalves, somos colegas, somos professoras no agrupamento de escolas José Saramago e fazemos parte do Gabinete Internacional. E foi exatamente do nosso agrupamento, o agrupamento de escolas José Saramago, no Poceirão, Palmela. E foi exatamente nas últimas palavras que disse a doutora Teresa, sobre a questão do plano, haver as escolas, os agrupamentos terem um plano de internacionalização. E as escolas, os agrupamentos, as escolas mais singelas, com mais problemas, com menos problemas, o que for, o plano de internacionalização pode ajudar a que não sejam situações pontuais. Não é... Quem trabalha nas escolas sabe muitas vezes que isso é aquela coisa daquele professor que faz as viagens. E depois, não, aquilo é do... Há quintinhas. Ou seja, havendo um gabinete de internacionalização, havendo um propósito, havendo uma comunicação em que todos são parte, deixa de ser o trabalho daquele colega ou do A ou do B, mas é do agrupamento, faz parte do seu projeto educativo e é essencial para o desenvolvimento dos agrupamentos. E até queria perguntar à colega Manuela Correia se tem algum gabinete internacional... Não tem, no vosso agrupamento. Pronto. O nosso agrupamento é um agrupamento muito pequeno, mas essa visão já existiu por várias direções, mas agora ficou, com a nova direção do agrupamento, ficou formalizado numa equipe, que não somos muitos, somos eu e ela e eu, não vamos estar aqui com coisas, mas sempre com um contacto muito direto com o nosso diretor, que é a pessoa que decide, que é a pessoa que também tem aqui esta visão. E nós também, e esta ideia de gabinete internacional nas escolas públicas, escola TAPE, escola e privadas também, todas as escolas que possam ter este tipo de gabinete, só ganham com isso. Porquê? E esta ideia do gabinete internacional na escola veio também de um projeto Erasmus que se chamava INTUS, que a nossa escola participou, que teve também a colaboração do Politécnico de Setúbal, tivemos em várias parcerias da INTUS, que deu formação a professores, que deu formação a agrupamentos no sentido de promover estes gabinetes, porque estes gabinetes podem permitir a que haja um plano para todo o agrupamento, faça parte do projeto educativo e não seja apenas da carolice, não é? Da boa vontade de um ou outro professor. Mas faz parte do projeto educativo da escola. Mas não temos um gabinete propriamente de internacionalização, que é uma excelente ideia. Mas era isso que eu ia dizer. Se tem experiências de gabinetes internacionais em agrupamentos mais pequenos, maiores, e é lógico que em escolas
estamos a falar escolas públicas, agrupamentos de escolas públicas que vão do jardim de infância ao 12º, que é o nosso caso. Mas é pensar muitas vezes nisso e não pensar que os gabinetes internacionais são apenas algo do secundário, do superior, do ensino superior. Muitas vezes podemos ganhar tendo, pelo menos nós achamos isso, havendo aqui uma ideia concisa e transversal a todo o agrupamento, que vai desde do professor, do técnico auxiliar, do assistente operacional, do assistente técnico e do aluno, é claro, das suas famílias. Posso dizer uma coisinha? Isso vai assim, eu concordo com tudo que está a dizer. Agora, é o que disse também um bocado o painel anterior. Nós somos uma escola secundária também, não é? O agrupamento tem desde a pré até ao secundário. Como nós. E a cultura, neste momento, das escolas secundárias, a minha, aquela onde eu estou, que é que eu conheço, ainda tem muito aquela cultura do exame. Exato. E, portanto, é uma luta que nós estamos a ter e aos pouquinhos vamos indo, não é? Sim. Quando estava na minha escolinha mais pequena, a coisa já andava um bocadinho mais à frente, porque era só até o 9º ano e alguns cursos profissionais. Mas estamos a seguir esse caminho. Exato. Portanto, devagarinho, vamos indo. Mas se calhar sair daqui com uma sugestão para o diretor, não é? Um gabinete internacional faz todo o sentido num agrupamento, ainda por cima deve ser muito maior do que o nosso, não é? É muito grande. É. Pois, exato. E isso porquê? Porque depois há um plano, há uma ideia que não passa a ser, não é só um trabalho de 2 professores, é uma ideia global. Pronto, era só esta a nossa experiência e ainda que seja recente, mas que acho que faz todo o sentido. Muito obrigada, e foi uma boa sugestão. Estão aqui várias escolas, acho que sim. Temos que ir devagarinho, lentamente. Não sei se há mais alguma questão. Fernanda, aqui. Muito boa tarde. Agrupamento de Escolas Cantanhede, Distrito de Coimbra. A minha questão é muito frontal e tem a ver com a ocupação de docentes, tanto na base do e-twinning como no Erasmus, embora esta questão é mais direcionada para a vertente do Erasmus, e aqui a nossa colega, a doutora Manuela, provavelmente até poderá ter alguma experiência nesta área para nos poder fornecer. Neste caso, a utilidade em termos de horários de docentes para utilizarem a vertente do Erasmus é muito deficitária na vertente prática. É como é que as escolas usam horas para os professores desenvolverem Erasmus. E este é um problema que está em cima da mesa. É que nós somos capazes de ter 30% ou 40% de horários de professores já em antiguidade atribuída para aulas de substituição, mas não temos atribuição de horas naquilo que é o desenvolvimento do Erasmus. Por exemplo, aqui a minha parceira do lado é uma das mentoras e-twinning, que está com outra colega já há alguns anos a trabalhar com e-twinning. Eram apenas uma, depois passaram a ser 2. Atualmente temos 3, 4 projetos Erasmus ativos. Já estamos a envolver 17 a 25 colegas em 190. Foi um trabalho louco. Mas depois, alguns 2, 3 colegas têm horas para ter Erasmus, mas todos os outros não têm. E sabendo eles que é um trabalho enorme, a equipa Erasmus está exausta no final deste ano, nada repercute a nosso favor. O que eu queria um pouco saber é que investimentos é que vamos fazer no futuro para realmente legitimarmos esta área, para mais número de horas, para efetivamente aquilo que vocês dizem. Agora já somos, como dizia a doutora Manuela, somos pouquinhos, estamos a aumentar. Com esta vertente, nós viramos o Erasmus de pantanas, desculpem o termo, em termos daquilo que é a utilização nas escolas. É aqui que é a fonte para motivar mais gente a poder participar e poderemos ir por aqui. Mas já agora que gostava de ouvir da vossa experiência, o que é que está em si, porque eu sei, por exemplo, de escolas, uns têm 2 tempos atribuídos, outros 4, outros 6, outros fazem assim os malabarismos, tiram do crédito X horas, mas toda a gente tem uma vertente diferente de trabalho. Que outras experiências é que têm, o que é que nos podem dizer, até de iniciativas futuras que nos podem beneficiar nesse sentido? Muito obrigado por me darem essa oportunidade. Lá está, a minha escola é muito diferente. Eu tenho sorte de ter horas, chamam-lhe de projetos ou e-twinning, depende do ano,
Mas tem outra colega que não. E é diretora de turma, pediu para não ter cursos e mesmo assim tem tudo que é a nível e mais algum. Porquê? Porque eu sou de música, neste momento temos lá outras colegas que estão de mobilidade, não sei como é que aquilo se chama, por doença, e distribuímos o horário da disciplina pelas 4. E talvez por isso é que eu tenho as horas e a outra colega não, porque é de inglês e se calhar há mais falta, não sei. Mas é muito disperso, muito diferente em termos de horários. E ela também tem neste momento um Erasmus e é complicado. Mas se calhar acho que era mais chega agora para aqui para a Agência Nacional, para estas meninas que mandam nisto, pedirem haver um critério a nível nacional, não é? Se a escola tem estes projetos ou aqueles ou não sei o quê, os professores que estiverem mais à frente disso, ou no tal gabinete de internacionalização, ou qualquer coisa, deviam ter horas, X horas, não sei, o que as agências determinassem, para podermos trabalhar melhor nesses projetos. Porque depois a pessoa, quando está a fazer os outros trabalhos, tipo substituições e aquelas coisas todas, nós sentimos que estamos ali porque depois temos os projetos, não queremos deixar ficar mal os parceiros, nem os colegas, nem os alunos, nem sei o quê, e estamos ali num stress muito grande. E isto é desgastante também. Antes só desta questão, Fernanda, essa questão é muito importante. O que lhe posso dizer é que, de facto, a agência tem sido um veículo junto da tutela com essa problemática e queríamos muito que isso mudasse, obviamente. Essa questão, de facto, era para o painel anterior, tínhamos aqui uma colega da DGE, mas nós temos feito, enfim, temos transmitido essa preocupação, porque é, de facto, real. Passa muito depois este trabalho pela carolice, não é? Dos professores que estão nas escolas, de facto, e que são os entusiastas do Erasmus, mas de facto não está legislado, não está regulado, não é? E eu acho que essa é agora a próxima questão, porque começa a tomar uma dimensão que já não se compadece só com a boa vontade das pessoas, não é? Pronto, e percebemos perfeitamente, temos isso na nossa agenda, pode ser que seja para breve. Obrigada. Eu queria, só no seguimento desta intervenção, enfim, dar aqui alguma chega, eventualmente. Eu, como diretor, pensei no meu plano de intervenção na internacionalização e vim a esta ação com essa intenção, aprender um pouco mais para poder motivar, porque se for eu penso que se for um projeto de agrupamento é mais fácil. Tenho lá 2 ou 3 professores que até estão interessados, mas que é uma coisa que não tem consistência. Portanto, queremos dar consistência a isto, tem que haver o tal plano. E o plano é muito importante, portanto, fazermos as coisas de uma forma prospectiva, de uma forma, digamos, organizada, e só criando esta necessidade nas escolas, e começando cada vez mais a haver, criando esta necessidade das escolas, o Ministério percebe que há aqui um problema. E quando começarem a soar os alertas, o Ministério vai ter que perceber que há uma questão aqui que interessa às escolas, que, no fundo, nós funcionamos em compartimentos estanques, não é? Há ali uns tantos que se interessam, os tais, são os tais que... Pois, e não há... Se os agrupamentos começarem a ter esta prática com o tal plano, cada agrupamento tiver um plano de internacionalização, se as coisas começarem a ganhar consistência e começarem a tornar-se mais sérias, não ser um projeto do Zé ou do Manel ou da Maria, mas ser um projeto deste agrupamento, do outro e do outro e do outro, isto começa a ser um problema para o Ministério da Educação. E o Ministério da Educação vai ter que falar nisto. Eu dou um exemplo muito concreto. Quando tomei posse há 4 anos, porque eu sou novo e não sou um diretor típico, sou um bocado fora da caixa, eu lancei um repto à ANCAP. Não estavam cá, mas lancei um repto à ANCAP. Se há articulado de música e se há articulado de dança, por que não articulado de teatro? Depois venderam, passado um mês ou 2 meses, numa reunião com o Secretário de Estado, o atual Ministro, veio o Comissário do Plano Nacional das Artes a vender-nos o Plano Nacional das Artes como sendo uma coisa que ia entrar nas escolas e que ia dinamizar, não sei o quê. E eu disse ao Comissário, então, já agora, porquê é que não falam no teatro? E andei 4 anos a falar no teatro. O ano passado, numa reunião com o Secretário de Estado, numa reunião de diretores com o Secretário de Estado, eu disse, Sr. Secretário de Estado, há 3 anos que eu ando a chatear, foi mesmo assim, ando a chatear a ANCAP para ver se trabalham no projeto do articulado de teatro
e não vejo nada. Não me dão respostas. No mês seguinte, eu tinha uma reunião marcada pelo seu secretário de Estado com a ANCAP e com os parceiros que nós tínhamos. E eu dei o feedback ao seu secretário de Estado. Passados 3 anos, eu disse ao chefe de gabinete, ao Dr. Jorge Moraes, passados 3 anos, a reunião que eu tive com a ANCAP foi igual à que tive há 3 anos atrás. O que é facto é que, em fevereiro deste ano, saiu uma portaria sobre o articulado de teatro, com matriz curricular. Mas atenção, eu quis avançar porque já tinha o plano, mas ainda me dizem hoje assim, não, estamos à espera de indicações superiores. Mas eu vou ter o articulado de teatro, se não de uma forma de articulado, pelo menos de uma forma integrada. Portanto, é isto. Nós temos que criar o problema, temos que criar a necessidade. E se criarmos essa necessidade, todos aqueles que estão interessados nesta matéria, de certeza que daqui a 2 ou 3 anos o Ministério vê-se obrigado a avançar com isto. E é assim que tem que ser. Portanto, temos que ser nós, tem que partir da base para o topo. Porque lá em cima ainda ninguém percebeu que há uma necessidade. Só quando nós demonstrarmos que há necessidade é que ela vai acontecer. Muito obrigada. Eu penso que estamos a caminho disso. Estamos a meio caminho. Já não falta tudo. Já fizemos muita coisa, de facto. Já houve aqui um percurso grande e há, de facto, muitas escolas com muitos e bons projetos Erasmus. Eu ia só passar aqui o microfone à Teresa para umas palavrinhas finais. Penso que estamos a finalizar mesmo, para depois encerrarmos esta nossa maratona. Sim, eu gostava de qualquer maneira, pegar em algumas das questões que os colegas colocaram. As escolas não são todas iguais e, portanto, a reflexão tem de surgir dentro da escola e a necessidade tem de surgir dentro da escola. E o plano de internacionalização da escola, para aqueles que eventualmente têm projetos Erasmus e que tiveram convénios há mais tempo, a candidatura de 2014 veio criar precisamente, não é? De 2014 a 2020, veio criar a necessidade de ter um plano de internacionalização da escola. Mas esse plano de internacionalização da escola não pode ser desarticulado do projeto educativo. E, portanto, a minha escola, que foi durante 30 anos o agrupamento de escolas da Póvoa de Lanhoso, aquilo que nós fizemos foi, quando houve necessidade de reformular o projeto educativo, colocar no projeto educativo as bases necessárias para depois se poder, então, construir o plano de internacionalização da escola. Não lhe chamamos gabinete de internacionalização, mas o grupo dos projetos europeus com uma coordenação. Mas queria também dizer-vos uma coisa, isto é um trabalho de formiguinha, nós não podemos ter a pressa das coisas aparecerem de um dia para o outro. A necessidade, como eu disse, surge na escola com o convencimento no sentido do empenhamento das pessoas e do envolvimento das pessoas naquele projeto e acreditarem que aquela via é mais interessante para os alunos aprenderem. Qual é, para todos nós, professores, seja os que estão no e-twinning, no Erasmus, os que estão na sala de aula, a via final são os alunos. O nosso trabalho é para os alunos. O que é que nós queremos? Queremos formar alunos que vão ser os nossos líderes futuros. E, portanto, é nisso que nós temos de investir. E se continuarmos com um ensino muito virado para o passado, realmente não vamos trabalhar as competências que estão perfeitamente elencadas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e que, na minha modesta opinião, acho que devia ser livro de mesinha de cabeceira de qualquer professor. Portanto, quando nós trabalhamos, nós vamos beber às diferentes escolas ideias, mas a reflexão, a necessidade tem de surgir dentro da escola. A questão dos horários, e quando eu estive na escola isso também sempre foi um problema complexo, e isto tem muito a ver com as lideranças, porque os diretores também podem fazer muita coisa de forma autónoma. E eu estou aqui a socorrer-me da missão das escolas e-twinning. E a missão das escolas e-twinning assenta em 5 pilares, que são eles. As escolas e-twinning estão empenhadas numa liderança partilhada. Isto é muito importante. A liderança
tem de ser partilhada. E os elementos que estão no Conselho Pedagógico, os departamentos, os grupos disciplinares, tem de haver um envolvimento das pessoas para compreenderem efetivamente do que é que estamos a falar e o que é que são as mudanças. Perguntem nas vossas escolas se todos os professores sabem o que é o PAD, que é o Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da Escola. Perguntem se todos sabem o que é o PAD e se a internacionalização está inscrita no PAD. Portanto, temos de envolver os professores. Se os que lá temos não conhecem os nossos documentos, quantos já leram o projeto educativo da escola e já estão lá a dar aulas há anos? Temos de os envolver, temos de os comprometer. E esse é um dos aspectos da escola e-twinning. As escolas e-twinning revelam um elevado compromisso ao nível da colaboração, da partilha e do trabalho da equipa. Fala-se muito de trabalho colaborativo, mas nós trabalhamos colaborativamente dentro da escola, temos de investir, se calhar, mais nisso. E para isso, os senhores diretores, é verdade, também às tantas têm de dar uma ajudinha na organização dos horários, de maneira a que o trabalho colaborativo seja mais simples de colocar em prática. O terceiro pilar é os alunos das escolas e-twinning são agentes de mudança. Nós vimos hoje aqui uma menina ucraniana e podíamos ver também outros alunos das nossas escolas e-twinning, inclusive em Portugal. Uma das coisas que nós implementamos este ano e que queremos muito levar por diante e em conjunto com o Erasmus é uma Academia Júnior e-twinning. E, portanto, nós queremos ter alunos envolvidos, alunos com uma voz ativa e que sejam desencadeadores de próximos projetos Erasmus na própria escola. Quarto e penúltimo, as escolas e-twinning são exemplos para outras escolas. Ou seja, se são exemplos para outras escolas, têm de disseminar a sua prática, quanto mais não seja nas escolas vizinhas. E às vezes eu não vou, isto é da secundária, aquele agrupamento ali não vou dizer porque ainda me podem roubar alunos e tal. Nós estamos a trabalhar para os alunos e, portanto, seja na escola A ou na escola B, é para os alunos. Por último, as escolas e-twinning são organizações de aprendizagem inclusivas e inovadoras. E é esta a última mensagem que eu vos queria deixar. Inclusivas e inovadoras. E neste inclusivo e inovador não pode deixar de existir a internacionalização. E temos aqui duas vias conjuntas de internacionalização. E para isso a acreditação Erasmus das escolas é essencial. Nós queremos que as nossas escolas que têm o selo Escola e-twinning venham a ser todas escolas acreditadas Erasmus. Estamos a trabalhar nesse sentido e esperamos conseguir. A última mensagem de todas mesmo é: a nossa profissão é a melhor profissão do mundo. E não estou a dizer isto por dizer. Neste momento não estou a dar aulas, já sinto falta disso e digo muitas vezes que eu, se não fosse professora, também não sabia ser mais nada. Pronto, é uma limitação. Mas eu acho que efetivamente, e quando se é antigo assim como eu e vou tendo vou continuando a contactar com os alunos de há muitos anos, eu acho que realmente nós somos um ponto-chave da sociedade. E se somos um ponto-chave da sociedade, temos mesmo que nos adaptar e temos que ajudar os nossos alunos a crescer neste novo paradigma de sociedade. E somos fantásticos, somos professores e vamos fazer alunos felizes. Obrigada pela minha parte. Muito obrigada à Teresa e à Manuela. Eu agradeço, de facto, este fechar aqui com o ensino escolar e com esta geração que depois vai alimentar os outros níveis de ensino e, portanto, o Erasmus é transversal a todos estes níveis. E é assim, de braço dado, para a educação do futuro que vamos. Eu ia passar a palavra à professora Cristina Perdigão, nossa diretora da Agência Nacional, que encerrará este nosso encontro de 2 dias. Muito obrigada.
Tá? Tá, já está. Eu só queria mesmo retirar-vos mais 2 ou 3 minutos, só para agradecer mesmo muito a vossa presença, a vossa participação, a vossa resiliência desde quarta-feira à tarde, que estão algumas caras que estão cá desde quarta-feira à tarde. Para nós estes momentos são mesmo muito valiosos. O programa Erasmus, como já aqui foi dito, serve sobretudo para fazer europeus, não é? Não é um fim em si mesmo. É um instrumento para fazer pessoas melhores e para que realmente a nossa sociedade evolua com respeito pelos valores que nós consideramos fundamentais. Nós, agência, não precisávamos de fazer isto. Estávamos lá em Lisboa, na Praça de Alvalade, muito confortáveis. Gastamos o dinheiro todo, não chega. Temos uma execução de um programa europeu superior a 90%. Há 2 anos foi 100%. Portanto, não deve haver mais nenhum programa europeu com um nível de execução igual ao nosso. E não precisamos fazer quase nada para isso, porque o programa é conhecido, as pessoas aderem, apresentam as candidaturas. Não precisamos, mas queremos. E é por isso que estamos aqui e é por isso que vamos continuar a procurar ouvir todas as instituições de ensino e formação em todas as oportunidades que nos derem para podermos fazer melhor com os recursos que temos à disposição, para podermos realmente pôr o programa ao serviço da formação dos nossos jovens com todo o potencial que isso tem, não é? O próprio Erasmus é um instrumento para a internacionalização. A internacionalização, ela própria, não é também um fim em si mesmo, não é? É algo que nos abre os horizontes para as diversas dimensões, nas diversas áreas de funcionamento de qualquer instituição de ensino ou de formação, quer na área pedagógica, quer na área científica, quer na área administrativa. E nós estamos muito empenhados em dar um contributo muito eficaz para esse desenvolvimento. E por isso não nos chega a aplicar os fundos, que isso já fazemos bem feito. Queremos ter a certeza que estamos a aplicar o melhor possível, que chegamos cada vez a mais pessoas, a comunidades educativas menos conhecedoras do tema. Queremos motivar-vos muito a trazerem para dentro do programa aqueles que não o conhecem, que eu sei que estou a falar a convertidos ou a fanáticos, como há bocadinho alguém me dizia, não é? Portanto, é assim, mas o que eu vos peço é que levem esta mensagem, não é? E que quer junto das vossas instituições, quer das outras parceiras que vivem ao pé de vós, que realmente despertem este interesse para que nós possamos ter cada vez mais projetos a ficarem fora, porque não temos dinheiro para todos, mas que tenhamos a certeza que conseguimos chegar a cada vez mais e conseguimos financiar mesmo o melhor que existe no nosso país em termos de projeto e desenvolvimento. Portanto, aquilo que eu espero deste encontro não é tirar grandes conclusões, é receber grandes desafios. Mas queria muito agradecer a vossa presença e agradecer imenso às pessoas que se disponibilizaram para estar aqui a falar connosco e a partilhar a sua experiência e a deixar-nos nota também das suas preocupações. E o que nós queremos é receber os vossos desafios, repito. Muito obrigada a todos.